Olá, boa tarde. Estamos aqui agora em 2021 para dar reinício ao nosso projeto, esse projeto tão querido da nossa comissão. Para quem ainda não me conhece, eu sou Angélica Lira, estou presidente da nossa querida comissão OAB Vai à Escola, da 24ª subseção da OAB Rio de Janeiro, que fica em Nilópolis. Estamos retomando o nosso projeto live, já estávamos com saudades das nossas lives de todas as quartas-feiras. Para você que não conhece o nosso trabalho, fica aqui a nossa dica. Todas as quartas-feiras nós realizamos lives com temas diversos, somos temáticas multidisciplinares e esse mês nós estamos trazendo uma temática maravilhosa para todos nós, que é sobre alienação parental. Esse é um tema rico, vasto, temos muita informação para passar e queremos aqui trazer para vocês essas informações tão importantes e necessárias, porque a gente tem que ter ciência que a alienação parental, ela atinge diretamente a criança. Sejam todos bem-vindos. Olá, mãe, tudo bem? Oi, Leila, seja bem-vinda, minha querida. Estamos aguardando aqui a nossa amiga convidada de hoje, que acabou de chegar. Deixa eu fazer aqui, ó. Todo dia essa... Deixa eu escrever aqui, vou chamar a Caroline, a gente já fez a apresentação da nossa... Vamos aguardar a doutora Caroline entrar. Enquanto isso, vou tentar aqui escrever o tema. Entrou! Entrei? Entrou. Tudo bem, doutora? Tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Estou tentando aqui só colocar o tema da nossa live aqui para eu deixar ele fixado no nosso painelzinho, para quem entrar saber qual é o assunto da nossa live de hoje. Seja bem-vinda, doutora Caroline. Obrigada. A doutora Caroline, o nome dela, já fazer a apresentação, doutora Caroline Valente, ela é advogada familiarista e é membro da Confraria da Alienação Parental e membro do IBDFAM. Eu conheci a doutora Caroline justamente por causa da confraria, né, que a doutora Aline também, que é uma amiga querida, faz parte, e a gente acabou se encontrando por conta de alguns estudos que eu acabei participando, porque esse tema muito me interessa, e a gente, como advogado, trabalha com isso, e tem outras particularidades aí da vida que acontece, que a gente precisa ter algumas informações extras. Então, Exatamente. doutora, sejam todos bem-vindos. Entrou aqui a doutora Marília também, que é da confraria. Então, quero deixar aqui meu abraço a todos da confraria, ao doutor Fabiano, que aceitou também participar, a doutora Aline, que também vai estar aqui conosco presente. Quero agradecer muito ao estudo de vocês. Eu leio muito os textos que estão lá no Instagram da Confraria da Alienação Parental. Gosto demais do trabalho realizado por vocês e é importante que a gente não fique restrito, né, ao nosso núcleo, né, de profissional, que a gente consiga expandir essas informações, porque é necessário, né? Hoje em dia tem muita polêmica envolvendo esse assunto da alienação parental, se revoga ou não a lei, se a lei é importante ou não, e a gente vai tratar isso também com o doutor Fabiano na próxima live, da importância da lei, né? Então, doutora, seja bem-vinda, tá? Fique à vontade, a gente vai estar aqui para fazer esse bate-papo dessa forma, como se a gente estivesse conversando pelo telefone, como a gente tem feito, né? Então, fique à vontade e dê as suas primeiras colocações para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo. Seja bem-vinda. Primeiro, ótimo esse espaço, que tivesse mais espaços como esse aqui da OAB
vai à escola. Você sabe que quando eu posso, eu sempre estou por aqui, toda quarta, às 5 da tarde. E eu acho muito importante, não só para os operadores do direito, para as pessoas que também não são do direito participarem. E você está sempre trazendo novos temas, trazendo informação, trazendo debate. Eu acho que isso tudo é muito importante. Só acrescenta. É verdade. A nossa intenção, como a gente sempre fala, né, nos inícios da nossa live, é tentar levar o máximo de informação possível de uma forma descomplicada, até porque nós somos, né, a comissão para a sociedade, não somos exclusivamente, né, levando informações para advogados, então nós tratamos de assuntos técnicos, claro que com, né, com toda a tecnicidade que precisa ser tratada para a gente também não trazer informações erradas e equivocadas, a gente precisa ter esse cuidado, mas de uma forma descomplicada para que consiga alcançar toda, né, a gama da nossa sociedade fazendo o nosso papel, né? Até porque a gente, né, que trabalha com essa parte de direito de família, a gente sabe, né, que o Estatuto ele traz para a gente a proteção integral da criança, né, o princípio da prioridade absoluta, né, nós temos todos que, enquanto papel da sociedade, também promover esse bem-estar da criança, e isso é uma das coisas que a lei da alienação parental trouxe para a gente, né, promover o bem-estar da criança, porque muitos alienadores não entendem que o maior prejudicado com a alienação é a criança, não é o genitor contra quem você está né, causando a violência, mas a criança, ela é a vítima. Né? Então, doutora, traz pra gente o que é alienação parental. Então, vamos lá, Angélica. Eu estou até aqui com o meu roteiro, que a gente tinha muita coisa, mas não sei se vai dar tempo, mas vamos começar. Eu acho que, primeiramente, para a gente entender o que é alienação parental, a gente tem que entender o cenário da alienação parental, que é uma coisa mais antiga do que a gente pensa, né? Desde que o mundo é mundo, tem alienação, existe. Então, o cenário, geralmente, é quando um casal se separa, né? Obviamente, num litígio, brigando, e tem-se a guarda. Esse é o ponto importante, né? A guarda compartilhada, que hoje em dia é regra, mas para mim sempre foi regra. O que seria essa guarda compartilhada? É quando os dois, eles gerem a vida daquela criança, né? Tendo decisões, tomando atitudes, em que escola, em que médico, tudo. Então, acho que desde o momento que você tem um filho com uma pessoa, ele já nasce com a guarda compartilhada, concorda? Concordo. Então, ele já está compartilhando, né? Mas tudo bem. Aí segue-se, o casal se separa e há essa guarda compartilhada ou, nas exceções, a unilateral. Então, o que acontece? Quando essa criança fica, porque essa criança precisa de uma residência base. Não tem como, né? Ela precisa viver com alguém. Então, geralmente, a residência base que ela fica, e depois tem a questão da convivência familiar, a visitação com outro genitor, de 15 em 15 dias, final de semana, mas toda quarta-feira, enfim, depende do caso concreto. Sim. E aí vem esse genitor guardião fazer a alienação parental, tá? O que seria essa alienação parental? Uma interferência psicológica naquela criança, através de condutas, desqualificando o outro genitor e respalda também a família extensiva, os amigos, né? Se o padrinho ou a madrinha vem daquele lado, também leva, entendeu? Então, começa a desqualificar o falar mal. Mas não é... Tem uma diferença também que eu acho muito interessante. Uma coisa é um ambiente hostil. Outra coisa é alienação. O ambiente hostil. Que isso pode... Você tá até quando tá casado. Poxa, o seu pai não fez nada direito do que eu pedi. Se eu não tô aqui, essa casa não anda. Quem nunca? Sim. Já ouvimos muitas vezes isso, com certeza. Tanto as pessoas que são casadas ou até separadas. Isso acontece. Sim. A alienação,
eu acho que é uma coisa, assim, pelo tudo que a gente estudou, é uma coisa que extrapola, passa dos limites, entendeu? É A o que gente tem. causa especificamente a interferência, né? Como a senhora falou, vai causar esse prejuízo na formação do psicológico da criança, né? E temos o Acho que alienado. a nossa rede Oi? também está causando uma certa interferência aqui entre nós, Isso, doutor. A melhorou? senhora está no Wi-Fi ou está no 4G? Às vezes eu Melhorou? aconselho os convidados ficarem no 4G, se for o caso, porque o Wi-Fi às vezes oscila um pouquinho. Já melhorou? Tá ouvindo? Eu estou te ouvindo agora de novo. De vez em quando dá uma falhadinha. Mas pode voltar. Eu? Tá ouvindo? Então a gente tem os dois protagonistas, que é o alienado e o alienador, né? E, geralmente, esse alienado, o alienador, na realidade, que ele quer aniquilar o alienado da vida da criança. Ele não tem limite. Até alguns psicólogos comentam que é uma mente perversa, porque aquela coisa não tem limite, passa por cima da lei. O que ele quer é tirar aquele genitor da vida da criança. E ele tem consciência disso. E ele não está pensando na criança, ele quer atingir o outro. O outro, mas ele ele não consegue perceber que o maior prejudicado é a própria criança, né? Eu achei uma frase de uma psicóloga, né, que eu achei interessante, né, que fala que a intenção do alienador, ou da alienadora, no caso, né, tanto faz que quem seja, é passar os sentimentos de raiva que ele possui contra aquele outro genitor para a criança. Então, ele quer incutir na criança aquele sentimento que ele tem pela separação, seja lá qual for, ou pela, né, o sentimento de raiva contra a família ou algum membro da família, e você transmitir isso para a criança, para que a criança se revista desse sentimento. Não é isso? Não, é isso. Ele consegue tirar da criança até a falta de ambivalência. O que é uma falta de ambivalência? É o seguinte, por exemplo, você gosta da sua mãe, mas tem dias que a tua mãe te irrita. É natural, entendeu? Sim. É natural você gostar, mas tem um dia que você está irritado, não quer nem ver a cara dela. A criança alienada é assim, é como se fosse ninguém presta, o genitor não presta, a família não presta, entendeu? Sim. Mais ou menos. Sim, Então, acho que voltou a travar. Doutora Caroline? tá indo? Foi? Eu acho que voltou a travar. Eu tenho algumas coisas que eu não estou conseguindo ouvir e sua imagem está um pouquinho embaçada. Deixa eu ver aqui, calma. Não tá indo? Deixa eu ver aqui, rapidinho. Tá um pouquinho. Será que deu uma melhorada? Foi? Está travando um pouquinho aqui. O Marcelo até confirmou aqui, está travando. Está um pouquinho lento e às vezes a sua fala falha bem na hora da sua explicação. Quer que eu te chame novamente para a gente reiniciar? Ó, travou. Caroline está travada para mim, está congelada. Acho que agora voltou, Carol. Agora foi. Agora foi, tá ótimo. Agora foi. Perfeito. Tava no 4G. O meu não estava no 4G. Pronto. Então, o que acontece? Isso mesmo que você falou. E o alienador faz isso através de diversas condutas que tem aqui no artigo, tem a lei, no artigo 2º, né? Que além de desqualificar, fazer uma campanha contra aquele pai reiterado, né? É uma coisa reiterada, que vai. Ele dificulta a convivência,
Ele dificulta as informações que ele pode ter da criança, ele dificulta. Deixa eu dar uma olhada aqui. O próprio exercício. Ele omite algumas informações. Falsas denúncias, né? Que isso a gente vai conversar Sim. sobre o outro genitor. E mudança Sim. de domicílio também. Aquela história de ficar mudando de domicílio. São Para diversas dificultar, condutas né? para dificultar. E O eu não acesso. posso falar isso com certa autoridade. Mas isso é uma opinião minha. Que eu acho que o psicólogo, um dia que você poderia falar com muito mais autoridade. Mas eu acho que há um perfil do alienador e do alienado. Entendeu? Porque é o alienador, e às vezes o que a gente nota é que aquele alienado não consegue se levantar. Ele não consegue, muitas vezes, ele sucumbe. Sair daquela situação, né? Ultrapassar aquelas barreiras, né? Mas também tem a alienação bilateral. Que aí eu te digo assim, é briga de cachorro grande. Ah, Um sim. alienador, o outro alienador, um aliena, o outro aliena. Um aliena, o outro aliena. Aí que sofre sempre as Não posso deixar ele falar de mim sozinho, né? Tem que falar dele também, né? Então, Que se a exatamente, são pessoa os dois. tá me atingindo, aí acaba fazendo também, porque seu pai disse isso, porque você não sabe o que ele É fez, a né? E guerra. fala, Exatamente. aí começa a guerra, a disputa de quem acha mais defeito no outro. Aí é a briga de. Mas eu acho que a grande maioria realmente tem essa questão do alienador, realmente, aquele perfil daquela pessoa perversa que passa dos limites, e aquele outro alienado que muitas vezes alguns jogam a toalha e desistem. É Desiste da verdade, né? parentela. E vários são os atos, né? Porque até não mencionar visitas médicas, não avisar que tem as visitas periódicas, se ficou doente, quais são os remédios que está tomando, né? Quando vai para visitação, não passa as informações da escola, de como está, né? As informações necessárias, né, da criança. Então, tem vários aspectos, não só a questão do falar, Não, né, que seja também caracterizado, porque a própria lei já exemplifica, né? Ela não dá né, aquele rol taxativo, mas ele exemplifica não. algumas das condutas, né? Sim, não, são várias. Você já falou uma dessas, mas Uhum. esconder celular, esconder o carregador. Muita criança já de pais separados, mais velhos, muitas já têm celular. Sim, Aí é aquilo, pega, joga, a bateria cai. Isso acontece, né? E sim, aí pega, claro. esconde o carregador. Mas está na hora do meu pai me ligar, do meu genitor, geralmente, Sim, né? A gente sabe o que é mais ajuda. Acabou a bateria. Entendeu? sim. Isso também, outros exemplos clássicos. No final de semana, daquele genitor, muitas vezes a própria pessoa ardilosamente faz, é assim, ela mesmo que fez, mas vai ter um passeio, um piquenique da escola, com os amiguinhos da escola na Da lagoa. escola. No final de semana, daquele genitor. Sim, Aí a criança vai a querer ir, criança. certo? Aí, não vai dar para ir, não vai dar para ir com você. Você pega só no domingo, É, verdade, entendeu? né? Marca Tudo isso passeios específicos, né? Isso eu já tive esses casos também em alguns processos no caso foi ao contrário, foi o pai marcar viagens com a criança para o exterior no período de férias da mãe, né? Aí ele, ao invés de pedir autorização para a mãe, que estavam na disputa da guarda ainda, né? Ele entrou com o pedido de autorização judicial, o juiz deu, dizendo que era um evento cultural, que era uma viagem para o exterior, experiência única, e a mãe ficou prejudicada com o período de férias dela, escolar. Eu é, acho que essas coisas assim, sabe, devem ser tratadas porque ele tem que se organizar dentro do período dele. Ele não pode tirar porque a criança é óbvio que ela vai querer sempre e ficar em detrimento do outro genitor, independente de ser o pai ou a mãe, né?
A gente vai até lembrar aqui que a gente fala mãe, claro que acontece também no caso do seu pai, porque na grande maioria das vezes a guarda, né? O guardião, o genitor guardião é a mãe. Claro que acontece sim, Sim. muitas vezes é seu pai que faz isso, tá? Quero até deixar claro isso aqui, né? Mas Aham. exatamente isso que você fala. Por exemplo, também tem um caso assim: o pai avisa que vai atrasar a pensão alimentícia. Avisou para a mãe. Aí a filha chega 2, 3 dias depois, mas vamos comprar aquilo? Seu pai atrasou a pensão. E Não tá lá em tem dinheiro. Angra, viajou. Você vê como ele liga para você? Eu tinha avisado que você precisava daquilo. Mas Sim, você não pode pagar, entendeu? sim. Vai fazendo isso, vai minando. Até que mina, não tem como. Até uma hora que a criança se afasta, o outro progenitor sucumbe. São várias coisas que vão acontecendo, entendeu? É mais Entendi. ou Eu menos conheço esses exemplos. só para a gente finalizar os exemplos, para a gente emendar aqui nas outras aqui. Eu conheço um caso do inverso, né? Porque é o caso que eu trabalho, né? Que eu tenho é o contrário, é o pai que faz a alienação, né? Então Aham. a criança ela tem medo de ir ao cabeleireiro com a mãe, causa ansiedade na criança, que a criança chega a chorar quando a mãe vai levá-la ao cabeleireiro. E ela tem medo, medo mesmo, de uma determinada pessoa que corte o cabelo. A mãe não pode mais levar ela nesse salão, a criança. Ela tem que levar até em outro para a criança conseguir permitir que a mãe corte o cabelo, porque o pai fez tanta pressão psicológica na criança que o cabelo tem que ser cortado, não pode, seja lá o que for que tenha sido falado, que a criança entra em crise de ansiedade. Exatamente. Eu E acho aí isso um você. absurdo, uma coisa tão simples, tão pequena, que é cortar cabelo, e a gente que é advogado fica assim, né? Gente, como é que isso acontece? Né? Como é que Não, ele não não é isso. enxerga que está fazendo mal ao filho dele? Mas não enxerga. Fica cego. É o que quer atingir é o outro genitor. É isso. Às vezes o caso é simples assim. O caso de alienação é atingir o outro. Não não presta atenção no filho. Mas Mas o quem sofre, alvo é, mas ele, quem ele sofre, é aquela história, né? Ele mira na pessoa, no outro genitor, mas ele acerta a criança, né? exatamente, Angélica. É essa a Exatamente. questão, né, doutora? Mas aí Exatamente. a gente vai dando o nosso passo e a gente aqui está conseguindo demonstrar os atos de alienações, seja da mãe e do pai. Mas Ai, não somente eles são os agentes alienadores. Quem mais, doutora, podem então, ser agentes alienadores da criança? Então, aquilo que eu já falei. Quando o alienado acaba também a família extensiva, os amigos, acaba sofrendo a alienação também. Mas no lado do alienador, pode ser, ou junto com o alienador, ou não, pode ser a avó, os tios, a babá, pessoas muito próximas do vínculo da criança, o padrasto, né? O pai do Sim, coração, a sim, madrasta, né? Muitas vezes aquele casal se separa quando a criança tem 2 anos, vamos supor, a mulher refaz a vida dela, sim. né? Então, sim, a criança se dá bem com aquele pai do coração, né? Já intitula, já Aham. é o segundo pai. Por algum motivo, a gente não sabe se pode fazer essa alienação em cima do outro genitor, a babá, É. como você bem gosta, da É. babá. Tem uns babás que a mãe dá plenos poderes. Tem mãe até que fala, eu posso me separar do meu marido, mas da minha babá eu não separo, não é? Tem mãe que fala isso. Então, É dá plenos verdade. poderes àquela babá que está anos na casa, desde pequenininho, faz tudo com a criança. A criança tem um vínculo com Sim, aquela pessoa, pode alienar, né? Falar, é verdade. eu não lembro Até porque ela qual, entra naquele espírito da casa, ela fica, entre aspas, um pouco fiel àquela pessoa que está ali com ela no sim, dia a dia, né? Ela cria esse vínculo, exatamente. até pela questão de ser ele o provedor dela, né? Porque é quem paga, né? Seja o homem ou a mulher, né? Mulher, Lembrando que pode ser tanto o pai quanto a mãe, o avó, né? A empregada da casa da avó, né?
a babá que fica, né? O tio, como a gente não está mencionando, mas aquela pessoa cria aquela vinculação da situação e acaba falando com a criança, né? Seu pai não presta, ou sua mãe, né? A sua mãe, eu acho que ela você. Eu acho que são pessoas que têm um vínculo também muito forte com aquela criança. Esse você vai gostar. Eu estava até pensando nisso que você falou. Teve um julgado aqui no Rio. Não, que eu vou te mostrar que esse caso não é nem o pai nem a mãe. Em ambos os lados. Eu quero esses julgados. Adoro esses julgados que eu boto das minhas peças. Eu acho que foi em 2017. Eu não sei o que aconteceu. A avó materna e as tias maternas, eu acho que foi a tia que fez a denúncia, denunciou o padrasto, a criança vivia com a mãe e com o padrasto, denunciou o padrasto de abuso sexual. Fez uma denúncia. E aí, com desenrolar da história, veio saber que não era abuso, né? Com perícia, tudo, no final das contas do processo, veio ver que era alienação da tia paterna e da avó paterna. Que aconteceu? O padrasto entrou com danos morais, que isso é um assunto que eu acho que deveria ser mais explorado no caso de alienação parental, que é pouco explorado. O padrasto entrou com danos morais e acumulado com uma ação. Foi uma denunciação caluniosa, né? Isso daí é uma coisa bem grave. Fazer uma denúncia de. Não, Angélica, pensa só. Abuso sexual é uma situação bem complexa. Uma pessoa que, depois, até dizer que lé não é cré, uma pessoa que é denunciada por abuso, uma criança, entendeu? Uma criança. Sim. E aí, depois, perante a sociedade, a comunidade, os familiares, todo mundo, sempre vai ter um que vai falar, eu sempre desconfiei, ele era meio esquisito, não era meio esquisito? Pois olha só, o endosso da conduta que nem é dessa forma que acontecia, né? Olha só que perigo. Perigo. Não cabe o danos morais, pode ferrar com a vida de um cara assim. Né? Acaba com a reputação, com a vida da pessoa, porque ele vai ficar estigmatizado. Né? Em uma situação dessa que hoje tanto se fala sobre abuso sexual infantil, principalmente, né? É uma situação muito grave. Isso estatisticamente já vem falado. A grande maioria das denúncias de abuso são falsas. Não que não tenha. Pode até ter. Claro, né? Mas tem que tomar cuidado e tem que ser feita toda a investigação. Isso. Né? Eu costumo sempre dizer, né? Assim, o que eu falo aqui nas minhas lives, até a doutora Mariana que está dizendo, né? As falsas acusações precisam ser combatidas. A Mariana tem vontade de esganar todos os alienadores, a Mariana. Eu ouço muito que ela fala. Se a gente, no direito de família, ele está muito em transformação, né? E a gente tem que tratar essas questões de uma forma muito mais humanizada, muito mais, né? Agora com o direito sistêmico, principalmente, né? A gente tem que trazer esse enfoque do direito sistêmico para dentro do direito de família de uma forma bem enraizada, porque isso precisa ser tratado com muito mais cuidado, né? Porque tem muita coisa por trás. Tem muita mentira, muita manipulação. A doutora Marília até trouxe aqui para a gente um assunto que eu já tinha conversado com você, Carol. Olha só, como a Lei Maria da Penha pode ser utilizada como arma na alienação parental. Ela está trazendo um enfoque do lado, né, da questão da denúncia, né, contra, né? Ele era meu agressor, eu vou denunciá-lo também como agressor. Mas e quando é o caso ao contrário, que é o caso dos casos que eu trabalho com alienação pelo pai, né? E os casos que eu trabalho, que é quando o pai, para dar continuidade e perpetuação na violência que ele já fazia contra a mulher, ele continua através da alienação parental, causando sofrimento à mulher, porque a ideia dele é essa, afastando a criança, porque assim, ele sabe
que ele não consegue mais atingir a mulher de nenhuma forma. Ele não Através tem da mais agressão. domínio sobre ela, ele não tem mais a manipulação, Sim. porque ela saiu de casa, ela largou tudo que ela É podia uma fazer. violência psicológica. A única coisa que ele ainda tem de vínculo com aquela mulher é a criança. Então, qual é a arma que ele usa? A criança. Ele alienando a criança, ele atinge a mãe. A mãe, exatamente. Né? É uma violência psicológica, não tem como. Você vê que ele passa pela alienação e chega na violência doméstica, lá na ex-mulher dele. Olha só, como a gente interliga todas as áreas, né? E é muito mais difícil de provar. Que aí já é muito mais difícil de provar. Lá na Maria da Penha. Né? A gente Justamente. sabe que tirando a física, o resto mais psicológico, é muito difícil. Exatamente. Né? A Marília que está perguntando, e quando a mulher faz falsa denúncia de violência doméstica? Você falou sobre a questão do abuso, né? E quanto é uma falsa denúncia de violência doméstica, doutora? Como é que funciona, então? Traz pra gente. O problema é que assim, o pouco, que está saindo um pouco do tema, mas o pouco que tem essa falsa denúncia, o problema é que muitas vezes a mulher basta lá na delegacia falar que foi agredida, até por toda a vulnerabilidade da mulher, por todo o histórico da mulher, eles fazem muitas vezes o BO. E depois eles vão ver o que está acontecendo. Entendeu? Sim. Entendeu? Eu sei que a mulher faz isso, essa falsa denúncia, isso é uma das formas também, a gente fala mais do abuso, mas tem a falsa denúncia de agressão também, para ver se afasta a criança do lar. Muitas vezes não afasta. Muitas vezes não afasta. O contato do pai com a criança. Ela vai buscar medida protetiva para ela e que é extensiva para a criança. Eu já tive um caso desse. Não tirou o contato do pai com a criança, só deu para a esposa. Entendeu? Sim. Mas às vezes elas pegam e tentam, fazem isso. Tentam. Porque, como nesse mesmo caso que eu estava falando, né? O pai, né, o homem, ele pode não fazer nenhum tipo de agressão física em contato com a criança, né? A questão da violência, ela é psicológica, porque a alienação parental, ela é psicológica. Né? Ela é uma manipulação da formação psicológica e emocional da criança. Né? Então, é muito mais difícil a gente conseguir fazer uma denúncia de violência doméstica por violência psicológica. Até recentemente você vê vários posts sobre isso lá no seu stories, né, falando justamente sobre esses outros lados da violência doméstica, que não é só violência física. O problema é que as pessoas limitam a violência doméstica aos atos de agressão corporal, né? E não é só isso, né? E eu acho que o problema também é que quando acontece... Você já viu alguém na delegacia falar meu marido me xingou? Entendeu? Meu marido fica falando, me chama de burra na frente dos amigos, de louca. Então eu tenho que fazer um BO. Desmerece o que eu falei, tá me desmerecendo, me chamando de louca. O tempo é uma inteiro. Violência, né, doutora? E é uma violência. Só que eu acho... que não vai fazer. Se a gente já tem essa dificuldade, assim, que não seja delegacia especializada, né? Que tem lugares que ainda não tem. Aí, então, por exemplo, aqui em Nilópolis não tem delegacia especializada, né? A gente tem que fazer na delegacia comum. O atendimento, eles já fazem aquela assim, olha, não faz bem assim, hein? Você tem certeza? Foi isso mesmo que aconteceu? A gente, quando acompanha né, a mulher para fazer a denúncia, sempre houve esse fiozinho de machismo no final da pergunta. Né? Então, né, a gente tem que tratar um pouco mais de cuidado. Mas vamos voltar aqui no nosso tema, que é a alienação parental. A gente já mencionou que a alienação ela não é exclusivamente pai e mãe, nem só da mãe contra o pai, nem só do pai contra a mãe, mas pode ser da família contra outra família, e inclusive aquelas pessoas com quem a criança
está sob os cuidados, né? No caso, sim, a babá, um parente, o padrasto, a madrasta, né? Que façam a desqualificação do genitor contra quem quer se alienar e quer afastar a criança daquele convívio, né? Seria esse o nosso resuminho até agora, né? Então a gente entra no nosso tema específico, que é a alienação parental institucional. Por que a gente escolheu esse tema? Aí teve uma vez que a gente estava tratando de um assunto, até eu lembro que a doutora Caroline comentou na live sobre a importância, né, da gente ter o cuidado na escola, né, no caso da própria instituição do Poder Judiciário, ele ter um trato diferente para esse tipo de ação, de ato, porque ele envolve a proteção da criança, como acho que já dissemos, né? É um ato de violência contra a criança, né? Então, doutora, o que a senhora trouxe para a gente que a gente possa acrescentar, e a gente já vai, ao longo, a gente vai discutindo, que eu também trouxe algumas informações aqui para a gente. Vamos lá. Não, primeiro do Poder Judiciário, né? Assim, o que eu ouço assim, muito, tanto lá na confraria, que tem gente que tem muito mais, vamos dizer, processos, assuntos sobre esses casos de alienação e o proceder do Poder Judiciário. Parece o que nota-se é muito que, eu não sei se o Poder Judiciário às vezes negligencia, ou às vezes falta uma falta de atualização, ou uma inércia, mas a gente tem aqui uma lei que é bem costurada e dá todos todos os trâmites que o Poder Judiciário pode tomar entre as medidas provisórias, necessárias, cautelares. Fala que a criança tem até no 227 da Constituição, que é direito fundamental da criança e é dever do Estado, da família, da sociedade, manter esse direito à convivência familiar. Entendeu? Dar todas as condutas que o Poder Judiciário, e às vezes ainda nota a fragilidade do Poder Judiciário em tomar algumas atitudes. Principalmente nesse caso, às vezes eu ouço também, esse ano todo estudando, falando, por exemplo, caso de abuso. Às vezes não há nem indício. Simplesmente o fato de falar o abuso sexual, o Poder Judiciário vai lá e suspende a convivência. Sabe? É grave. Simplesmente pega e suspende. Só que a gente não está falando do habeas corpus que de repente amanhã ou depois da manhã vai dar. Simplesmente suspende a convivência, vai fazer perícia, vai ao psicólogo judiciário, ele ouve a criança, aí mete petição, aí mete outra petição, e aí vai levando... E a gente sabe que a nossa justiça não é a mais séria de todas, né? Muito pelo contrário. Vai levando meses, vai levando anos. E a própria lei aqui, é isso que eu falo, eu estou querendo juntar a lei aqui, ela garante a mínima visitação assistida. Então, em vez, vamos ver se está tendo abuso, vamos ver o que está acontecendo, né? Vamos então dar essa visita, não vamos tirar a guarda, tirar a visitação daquele genitor. Vamos pegar e vamos fazer a visitação monitorada, que é nas dependências do próprio tribunal, é alguém que o juiz manda, geralmente não sei se é psicólogo, para pelo menos ver aquele genitor, ver aquele filho, e o processo vai andando, entendeu? Entendeu? Vai andando, não precisa simplesmente pegar e tirar. Tem um caso, eu não lembro de onde que foi uma criança, o cara foi com o pai, a mãe falou que o pai estava abusando da criança sexualmente, aí suspendeu a convivência, durou-se 6 anos, e depois de 6 anos viram que era alienação. Não houve abuso. Olha só. E aí, os 6 anos? O que a gente faz com os 6 anos? Dessa criança sem conviver com o pai? E a criança e às vezes a gente não vai tratar disso aqui, seria assunto para outra, mas cria até falsas memórias na criança, né? Não é? Porque a criança, 6 anos, a criança convivendo com a ideia de que ela foi abusada, ela acaba tendo a certeza de que foi, né? Aí entra mais uma vez a história da violência psicológica, da violência emocional, da manipulação que tem, né?
Olha como isso engloba. Por isso, assim, eu considero sim que há a violência institucional por parte do Poder Judiciário, em alguns casos. A gente tem visto aí, como aconteceu em casos do Tribunal de Júri, como aconteceu nos casos de justiça criminal, como aconteceu recentemente na justiça de família, mas era outro caso, não era de alienação parental, era outro caso, que o juiz ele foi até transferido para a vara de fazenda pública, só para ter noção. Era uma pessoa que, sim, não julgando ele, mas o que a gente pôde ver na mídia, né? Mas era o juiz que disse para a mulher que estava com dificuldade financeira, se você não tem condições de ter filhos, que não tivesse tido, então bota seu filho para adoção. Como assim, gente? Espera aí, olha, o Estatuto da Criança e Adolescente garante a convivência familiar sempre. Só em casos extremos você vai excluir isso e vai tirar a criança daquele convívio familiar. Como é que o juiz da vara de família fala uma coisa dessa? Né? Então, assim, eu acho isso muito perigoso se você cair na mão de um juiz que tenha pensamentos já pré-concebidos, que já tem essa cabeça, sabe, seja mais misógina ou seja mais feminista, né, contra o pai, né, ou contra a mãe, seja lá o que for. Mas eu acho isso muito perigoso se ele não tiver dentro dele que o direito de família tem que ser tratado de uma forma diferenciada. Não, sim, teve um caso aí que teve, não sei se foi já na segunda instância, também é um caso que rola por aí, que é conhecido, que o juiz falou que a mãe não erra. Mãe é santa. Entendeu? Nem e eu acho que o que tem que pensar, que, olha só, se parar para pensar, essas decisões, elas fazem coisa julgada formal. Elas podem ser mexidas. A gente pode modular a situação. Então não quer dizer que espera, dá para mudar, dá para passar por uma guarda, por uma visitação assistida. Viu que é abuso? Toma a atitude necessária. Poxa, não viu que não é abuso? Então vamos voltar com a visitação normal. Dá para se modificar, dá para ir modulando. Então não precisa, essa maneira diz até muito simplista, está falando que é abuso sexual. Suspende a guarda. Entendeu? Entendi. Eu acho que dá para ir indo com calma. E a própria lei, no artigo 6º, fala as condutas que o juiz pode tomar. Porque o juiz está ali para pôr ordem no recinto. O juiz está ali para garantir a efetividade do processo. Entendeu? Às vezes não precisa nem ser caso de alienação, não. Às vezes até um caso que já começa aquele pai ou aquela mãe criar quizumba logo no início do processo. Entendeu? Já bota a ordem ali para o processo já começar a andar, porque ele tem que pensar que é o melhor interesse da criança, não é nem do alienado, nem do pai, nem da mãe. Com certeza. E muitas vezes esses atos acabam acontecendo dentro de outros processos. Uma ação de guarda é muito comum que tenha essas coisas. Né? Porque você começa a peticionar todas as intriguinhas que ocorrem entre... Isso é alienação. Né? Você vai colocando, vai peticionando, e o processo vai se arrastando. Eu tive um processo de guarda que durou 3 anos para resolver a guarda, porque fica justamente isso. O pai entra com um pedido de viagem, como eu comentei, né, da viagem internacional, ele entra com pedido na justiça, ao invés de falar com a mãe. Por que não fala? Né? Mas porque ele sabe que a mãe não vai aceitar, porque está dentro do período das férias dele. Né? Ele entra com pedido de troca de final de semana. Por que não combina com a mãe? Porque ele sabe que ele faz. Estou falando desse meu caso, né? Porque ele sabe. Porque no caso dele, todas as vezes que a mãe pediu, ele nunca aceitou. Então ele não faz os pedidos para a mãe, porque ele não quer permitir que a mãe tenha o mesmo direito que ele. Porque ele não vai dar esse direito. Então ele vai lá na justiça e faz. Eu considero isso ato de alienação parental dentro do processo. Porque ele está dificultando as coisas e está usando o judiciário e a justiça está ali reforçando, né? E em cima dele para poder, permitindo que ele continue, né? Perpetuando esse tipo de conduta. Às vezes são até atos pontuais sobre aquele momento, entendeu? Que ele cria aquela quizumba e às vezes é ato de alienação. E aí o juiz ele pode advertir, ele pode ampliar aquela convivência, ele pode dar multa,
Ele pode, aqui tem, determinar um acompanhamento psicológico compulsório aquele pai, no caso de alienação, inverter a guarda ou alterar. Pode, quando começa aquela palhaçada de ficar mudando toda hora de domicílio, fixar uma cautelar de domicílio e suspender, em último caso, a autoridade parental. Mas isso não é gradual, é graduado. Primeira advertência. O juiz, dependendo do caso concreto, ele pode aplicar qualquer uma e cumulativamente. Sim. Tá? Às vezes, quando começa esses pais de brincadeira no início do processo, às vezes não é nem alienação, ele já adverte, já intima de cara e já leva uma advertência. Vamos parar por aí, né? Agora, quando é um alienador raiz, a advertência não vai rolar. Não vai ter advertência. Então, o que eles fazem? Eles pegam uma advertência acumulada com multa. Mas às vezes a multa já dói no bolso, né? Vamos ver se para. Né? E aí eu já vi. Gostei desse. Você acha que com um alienador uma advertência vai parar? Vai ter que dar um processo inteiro de advertência. Porque se eles, a princípio, nem obedecem à lei. Então, acho que essa lei aqui trouxe tudo para o juiz, ela trouxe ferramentas para o Poder Judiciário, porque pensa o seguinte, só finalizando essa questão do Poder Judiciário, quando ele pega e suspende a visitação, é o seguinte, o alienador fez o que o alienador queria, separar a criança do outro genitor. Fez, simplesmente fez o que ele queria. E o alienador ainda vira assim, meu filho, foi o juiz, não fui eu. Foi a justiça que fez isso. E o alienado que está esperando, poxa, vai para a justiça, eles vão ver que tem psicólogo lá, tem tudo, vão ver que não vão. Se fica ele fica naquela esperança, né, de resolver ali, quando chega lá. Mas eu não acusei, não tem prova no processo, como pega e suspende, porque tem indício, entendeu? Então, esse eu acho que seria uma violência. Então, e eu falo que tem a lei aqui que pode dar essas ferramentas para o juiz, tem todas as ferramentas para que eles possam usar bem isso. Com mais firmeza, com mais severidade, para que esse tipo de coisa não aconteça. Entendeu? É verdade. Doutora, vamos avançar para a gente falar sobre o nosso último tema, que é a escola, senão não vai dar tempo. A escola. Né? Eu vou introduzir aqui porque eu considero que a escola ela tem que, eu considero, principalmente a escola particular, que é o caso, né? Que ela tem que ajudar no sentido de que foi lá preencher o formulário de admissão escolar e não tem o nome ou do pai ou da mãe. Né? A mãe vai lá ou o pai vai lá fazer, por que não tem? Somos separados. Tá, então eu quero a sentença da guarda. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser vista, se tem guarda unilateral com afastamento, se não tem, se é guarda compartilhada, porque você tem que exigir que coloque o nome do outro genitor e o telefone para contatos. Sim, a escola não pode permitir que eles cheguem lá, preencham e tire o outro genitor da jogada e ele não saiba nem, né, que a escola nem sabe quem é o outro genitor, sabe nem quem é o nome da mãe, o nome do pai. Isso é muito grave. Não, exatamente. É o seguinte, a escola é o seguinte, em relação à criança, quanto tempo uma criança passa na escola? No mínimo umas 4 horas, tá? Então, eu acho que a escola, a criança traz sinais para dentro daquele lugar, traz sinais de que está tendo problema em casa. Sinais de déficit de atenção, sinais de queda de rendimento, sinais de ansiedade, de insônia, sinais de pequenas delinquências morais. Roubam um lápis. Não estou falando só pública, não, particular. Rouba um apontador, começa a mentir, começa a manipular, começa a se mutilar.
Em último caso, fala que vai tentar suicídio. É, gravíssimo, né? A escola tem que estar atenta a essas coisas em relação à criança. Em relação aos pais, é isso que você falou. Tem que ter uma neutralidade. E essa neutralidade é de igualdade. Nem dar um ouvido tantos para um, nem menos para o outro. Porque a gente sabe que tem pais que estão lá todo dia na escola, estão todo dia ali conversando, às vezes contam da forma deles. E tem outros que é normal. Que é normal. Cada um conta a sua verdade. Cada um conta a escola tem que tratar ambos iguais. Iguais. Porque a principal que é prejudicada é a criança. Entendeu? E o foco da atenção da escola é a criança. Porque a criança que vai ser tratada por ela ali, né? Que vai ser educada, que vai estar com convívio dentro da escola, né? Que os professores vão estar ali. Então, ele já tem que saber como é que está funcionando essa questão toda dentro de casa, né? Se já começou... Por isso que eu estou falando, no ato... Por que eu considero que precisa ter esse tipo de inclusive treinamento na secretaria? Identificou, então, passa para coordenação e para orientação. Olha só, esse pai ou essa mãe que veio aqui preencheu o nome do aluno, mas não colocou o nome do outro genitor. Já passa para a coordenação e a coordenação chama. Vem cá, o que está acontecendo? O que aconteceu? Você tem medida restritiva? Tem medida protetiva? Então traz aqui pra gente. Mas se não tiver, eu quero a sentença da guarda. Porque eu quero o contato da mãe, do pai. Exatamente. Porque que acontece? Quando chega lá a agendinha para circular, falando que vai ter reunião de pais, falando que tem festa dos pais na escola, falando que tem festa do final de ano, acontece, tá? Muitas vezes, quando essa circular chega, vamos supor, tá com a mãe, ela não passa para o pai. E aquela criança, muitas vezes, não quer participar da festa do Dia dos Pais, mas eu vou. Mas ela quer o pai. Já vi crianças daquelas festas de final de ano não irem. Porque, então, o que a escola tem que fazer? Ou substitui, né, o pai, como você passou, manda o tio, manda o avô, manda o padrasto, né? Eu acho que tem que ir os dois, se for o caso, né? Porque sim, vai junto. Mas o que acontece? A escola tem que pedir o e-mail dos dois para repassar todas essas informações da escola para a criança. Se a mãe for, por exemplo, se a mãe for lá e fez a ficha, por favor, a gente quer o contato do pai. Não tenho nenhum. Não, você me passa um contato para a gente passar e poder entrar em contato com ele para passar as informações. Ou muitas escolas têm aquele aplicativo que você pega a matrícula, entra na página do aluno. Dá para os dois. Entendeu? Simples assim. Porque aquelas crianças, elas são... A escola não pode chegar... Eu não estou falando assim. Eu acho que o papel da escola é ajudar, é um facilitador. Mas ela não pode, porque isso acaba entrando para dentro da escola. Não estou falando para ela ter briga conjugal e eles resolverem. Mas divulgar, entendeu? Eles divulgarem mais essa questão da alienação parental. Estarem abertos para ter uma conversa com essas pessoas. Até porque o rendimento escolar da criança depende disso, né? E nós estamos aqui tratando da escola particular, né? Que é o que a gente está falando. Porque a escola particular, ela como uma empresa, hoje em dia, ela se vende pelo rendimento né? E pelas notas dos seus alunos. Pelo que eles vão ser, né? Da propaganda. Então, se você está vendo que o aluno está tendo rendimento insuficiente, ela tem que ajudar, enquanto escola, enquanto provedora, enquanto empresa, né, a ter o melhor rendimento. Senão vai ser contestado a própria capacidade da escola de ensinar, né? Eu acho que, mais do que isso, ela tem que estar aberta. A escola tem que estar aberta para essas questões, para ela poder saber ajudar. Porque se você parar para pensar, Angélica, a escola é uma comunidade, que são os professores, os donos, os funcionários, a família e os alunos. Entendeu? Uma coisa que eu acho muito assim também que acontece, isso é um caso de alienação, tem um grupo de WhatsApp de pais. Aí, geralmente, a mãe está no grupo de WhatsApp, tá? Geralmente, porque eu já tive dois casos assim, que era a mãe.
Aí o pai, aquele pai que quer, aí pede para entrar. Se ele entrar, eu saio. Ah, é. Sim. Entendeu? Aí a situação dos outros pais. Ou se É não, tem um chato, pai que fala, não, isso não pode. Aí coloca lá. Aí esse pai, essa mãe que colocou, sofre retaliação daquela mãe que não gostou de ter colocado o pai. é. E aí? A escola, não tenho nada a ver com isso. Não, eu acho que ela tem que estar aberta, de repente, para os pais saberem como lidar com isso. Ajudar. Ou ajudar aqueles outros dois pais que estão passando por esse momento. Mas não pode, porque esse grupo surgiu da escola. Então não Claro, pode ser simples assim. E claro. finalizando, por exemplo, tem um grande colégio aqui no Rio, secular, particular, que ele tem as crianças mais velhas de 10, 12 anos, já tem os seus grupos. E essa escola, mesmo essas crianças tendo seus grupos, ela faz palestras sobre cyberbullying. Ótimo. Tá? Pega os alunos, os pais, e caso haja um bullying naquele WhatsApp lá, ela fala a criança que sofreu vai lá na escola, conversa e chama eu concordo. Está fazendo bullying para conversar. Ah, não, eu grupo de concordo. WhatsApp, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só tenho quando porque... é aqui dentro da escola. Não. É um reflexo. São os tempos modernos, é um reflexo. Sim. A escola se a escola já era extramuros, já extrapolava os muros da escola, hoje em dia, com essa questão tecnológica e virtualizada das informações, a escola tem uma responsabilidade muito maior. Eu concordo. Eu acho que é uma no caso da alienação, dar palestras, ter uma parceria maior com aqueles pais. Sim. E com os próprios pais que estão convivendo com aquilo. Dar mais informações. A escola é parceira, entendeu? Não estou pedindo para a escola resolver o problema de divórcio daquele pai e daquela mãe. A questão não é essa. A questão é o trato humanizado. Né? É o que eu falo sempre. Eu gosto de usar essa palavra, a questão da humanização das relações pessoais. Né? Eu não posso, enquanto uma instituição privada, olhar uma ficha de cadastro e ver que só tem o nome de um dos genitores e não tem o do outro. Se a criança tem pai ou mãe, independente do pai já ter desencarnado ou não, porque a criança está ali. A não ser que, até porque a gente vai lá e entrega a certidão de nascimento da criança. Então vai estar lá escrito o nome do pai e da mãe. Então por que não colocou? Se não colocou, é porque tem algum problema aí atrás. Isso reflete na criança de todas as formas, a gente sabe disso. A gente sabe que reflete, né? E isso é importante, porque a criança tem ela tem que ser protegida em todos os ambientes que ela esteja. E está lá no ECA, proteção integral de todos, a sociedade tem que estar incutida nessa proteção. E a escola faz parte, não tem como a escola se eximir disso. Né? Até a Mônica está aqui dizendo para a gente, a escola realmente ela não pode se isentar, e não pode mesmo. Não pode. A criança é a principal, ela sofre. Ela sofre quando aquele pai não vai no Dia dos Pais. Ela sofre no final do ano, quando eu já vi casos da criança não querer entrar no palco, porque ela ficou triste porque o pai não foi. Já vi casos que a criança não foi. A turma toda, você vai ser a abelhinha. Não vou. Por quê? Porque a mãe não avisou para o pai daquela festa de fim de ano, ele já tinha uma viagem a trabalho marcada. Se tivesse avisado com antecedência, ele poderia, enfim, não sei, mas agendar. A criança sofre, entendeu? Então, a escola, se é aquela criança que está ali, ele tem que ter esse olhar também para essa criança. Porque a criança também dá sinais, ela dá sinais que está tendo problema dentro de casa. E a criança tem que ser parceira. A escola tem que ser parceira, ajudando, tentando integrar, tentando ajudar a família em si, para que essa criança possa passar por esse momento. Não dá para haver essa cisão. Não dá. Com certeza, até porque a escola, ela sempre faz aquela verificação da dificuldade de aprendizagem. Aí faz o encaminhamento para uma psicóloga ou para uma psicopedagoga, para ela poder fazer um laudo psicológico da criança, para saber se a criança tem algum déficit de atenção, se tem TDAH,
se tem aquele transtorno de opositor desafiador, se tem quais são os transtornos que a criança tem, mas não vai verificar se o problema dela é psicológico, é familiar? Exatamente. Né? Então, aqui eu acho... a gente... Desculpa, Carol, pode terminar de falar. Não, pode falar, não, eu só ia concluir. Não, eu ia comentar aqui que tem uma página aqui, Quanto Bem Me Queres. Eu diria que essa medida deve ser tanto na escola particular quanto na pública. Sim, é porque a gente está sempre deixando frisado aqui na escola particular. Porque a pública tem toda uma burocracia por trás, né? Então a gente sabe da dificuldade a gente sabe que eles tentam sim, né, fazer todos esses acompanhamentos, mas as fichas de inscrições não são exclusivas da escola, elas vêm direto da Secretaria, né, de Educação, ou da Secretaria Municipal, ou são da Secretaria Estadual, então tem toda uma burocracia diferenciada da escola particular, que vai direto para a ficha, né? Não é simplesmente pegar o papel, contrato, responsável financeiro, é isso que me interessa, né? Como a gente falou outro dia, né? E tem algumas escolas que, além do responsável financeiro, acho que as escolas têm que se atualizar, bota um responsável pedagógico. Tem, a maioria tem hoje, responsável financeiro e responsável pedagógico, né? O financeiro, eu até não vou entrar muito no mérito, mas o pedagógico não precisa. A criança tem pai e mãe, eles têm que participar da mesma forma, eles têm que ter as informações da mesma forma, entendeu? Eu também acho. Entendeu? Não tem, eu acho que esse responsável é tipo assim, ela cuida... Não conseguiu falar com um, né? A criança sofreu um problema, tem um problema na escola. Chama os dois para conversar. Porque os dois têm que saber. Né? A criança sofreu bullying na escola. Temos que chamar o responsável. Por que eu vou ligar para o responsável financeiro ou só para o responsável pedagógico? Chama os dois pais. Em relação a tudo, Angélica, em relação a tudo, da festa, da reunião da escola ao sofrer o bullying. Os dois têm que saber, entendeu? Essa é a parceria da escola com os pais. Então, doutora, a nossa live foi maravilhosa, mas a gente tem que finalizar antes que a gente seja derrubado. Eu te agradeço imensamente, Carol, adorei fazer a live com você. Super leve, super tranquila, você é maravilhosa, uma amiga que ficou querida, que eu conheci por aqui pelas lives e que 2020 me presenteou. Adorei. Muito obrigada. Foi ótimo. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau. Gente, até a próxima semana que vem, a importância da lei da alienação parental com o doutor Fabiano Rabaneda. Até a próxima. Beijo a todos. Tchau, tchau. Como é que eu saio?